Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. E na aula de hoje vamos abordar força de atrito. Para você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das aulas novas e não esqueça também de deixar aquele like. Força de atrito. O que seria força de atrito? Então, como eu coloquei aqui no conceito, a força de atrito nada mais é do que a força de resistência que surge entre duas superfícies. Olha aqui. Entre duas superfícies. A superfície do calçado com a superfície aqui do solo, né? Ó, força de resistência que surge entre duas superfícies em contato em virtude de imperfeições entre elas. Olha só essa observação aqui. Olha só essa observação aqui. Sempre, a força de atrito, ela sempre vai se opor à tendência do movimento. A tendência do movimento. Nesse exemplo aqui, eu tenho a tendência do movimento do calçado, porque eu aplico uma força com o calçado, a tendência do movimento do calçado é para trás, eu aplico uma força para trás e o chão me empurra para frente. É assim que a gente consegue andar, certo? Então a tendência desse movimento aqui é do calçado. É ele que aplica a força no solo para que esse cara se desloque para frente. Então, onde ficaria a direção da força de atrito? Como a tendência do movimento do calçado é para trás, como vocês podem ver nessa animação, fiz questão de colocar essa animação para ficar claro que quando a gente quer andar ou correr, os nossos pés aplicam a força para trás. A consequência disso é que o chão, ou o solo, ou a superfície, vai deslocar a gente para frente. Então a tendência dessa força aqui, vou circular, a tendência dessa força aqui é para esse lado aqui. Ou seja, do nosso ponto de vista, da esquerda para a direita. Então, como a força de atrito ela se opõe, então ela fica nessa direção aqui. E nesse sentido. Um caso desse aqui, muitas pessoas podem passar despercebido, porque ele vai analisar o movimento de um todo da pessoa. Ele diz se o movimento do corpo está sendo nessa direção aqui, então, como a tendência do movimento, como a força de atrito ela se opõe à tendência do movimento, então, muitos alunos achariam que a força de atrito estaria nesse lado aqui. E não é bem assim. Tá certo? Por isso que são legais essas animações, porque deixa isso aí muito claro. Então, isso aqui é o conceito da força de atrito. E a definição? Matematicamente, a força de atrito é definida dessa forma aqui. Força de atrito é o produto do coeficiente de atrito da superfície, certo? Vezes a normal. Se eu isolar esse coeficiente de atrito aqui, se eu isolar, colocar a força de atrito para o outro lado, dividido pela normal, como a unidade de medida de força é Newton, e a força normal é uma força que está perpendicular a uma superfície, também se mede em Newton, então eu tenho Newton em cima e Newton embaixo. Então essa aqui elimina essa. No entanto, a gente não usa unidade de medida para o coeficiente de atrito. Tá certo? Existem dois tipos de força de atrito. Né? A força de atrito ela pode ser estática ou estática, ou ela pode ser dinâmica ou cinética. Né? No entanto, existe dois tipos. Quando é que o atrito é estático? Quando não há deslizamento entre as superfícies de contato. Então, se você tem uma superfície de contato e tem dois corpos em contato um com o outro, se não haver deslizamento, então a gente entende que o atrito ali, naquele momento, é estático. Tá certo? Atrito cinético ou dinâmico. Há deslizamento entre a superfície. Para ficar muito mais claro, eu coloquei essa animação aqui, com a representação gráfica, para você ver o comportamento gráfico, fica melhor a gente visualizar. Então imagine só, deixa o carrinho aqui voltar para... Pronto, aqui. Aqui o carrinho está aplicando uma força, observe que o bloquinho não é deslocado. Se ele não é deslocado, então o atrito aqui é estático. Né? No momento que o bloquinho não está se deslocando, porque aqui está sendo aplicada uma força. Como ele não está se deslocando, a força de atrito é estático. Estático significa dizer algo parado. Né? No momento que ele começa a deslizar, deixa ele começar a deslizar. Né? A força vai, pronto. No momento que ele consegue deslizar e o bloquinho ainda está em contato com a superfície, há um deslizamento. Então, por haver um deslizamento, o atrito é cinético. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Observe que eu tenho 5 tábuas. 5 tábuas com o mesmo tamanho. A inclinação que a gente vai fazer aqui, a inclinação é a mesma para as 5 tábuas. Os bloquinhos com mesma massa, certo? Mesma massa dos bloquinhos. No entanto, o que é que a gente vai fazer? Eu vou inclinando essas tábuas e observe que esse daqui desliza
mais rápido do que esse por sua vez mais rápido do que esse, e esse por sua vez mais rápido do que esse, e assim sucessivamente. O que significa dizer que esses que estão descendo mais rapidamente é porque a força de atrito cinética está sendo maior do que a força de atrito dos outros posteriormente. Tá certo? Analisando desse ponto de vista aqui, da direita para a esquerda, esse aqui tem um coeficiente de atrito maior do que esse do que esse do que esse outro, e assim sucessivamente. Desse ponto de vista aqui, da direita para a esquerda, a gente percebe que todos os bloquinhos eles vão se deslizar. A princípio estão todos parados, né? Ou seja, o coeficiente de atrito entre eles é estático. Antes estava parado, mas na medida que eu vou inclinando, levantando aqui essas rampinhas, na medida que eu vou aumentando esse ângulo, uns vai descendo mais rápido do que o outro. Por quê? Porque esses que estão descendo mais rápido é porque o coeficiente de atrito cinético está sendo maior do que o estático. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar na descrição o link da aula posterior. Obrigado e até a próxima aula, assim, se Deus nos permitir.